Olá! Hoje nós vamos falar de um tema também muito importante, que é o terceiro setor. Já falamos de responsabilidade social, falamos de sustentabilidade, né, de desenvolvimento, né, falamos também de outros aspectos da política, né, da Constituição, da Constituinte, falamos um pouco da economia internacional, essa crise toda que se abate sobre o mundo a partir do problema imobiliário na economia americana. Mas hoje nós vamos nos concentrar um pouco para falar sobre o terceiro setor. Começo perguntando: você sabia que o terceiro setor é uma parte da organização da sociedade civil muito importante? Você sabia que você pode criar uma organização do terceiro setor? Que você pode ter renda, tirar seu sustento de uma organização do terceiro setor? Vamos falar um pouco então sobre o papel, sobre o que é o terceiro setor. Ora, falando em terceiro setor, a primeira ideia que vem é que deve ter um primeiro setor e um segundo setor. Isso reporta a nós pensarmos um pouco sobre a sociedade civil. E a sociedade civil é hoje o que poderíamos dizer o conjunto dos cidadãos de uma nação, de um país, uma sociedade de pessoas organizada ou não organizada, com sua estrutura de Estado. Por isso, quando falamos em terceiro setor, primeiro, segundo e terceiro setor, estamos falando em Estado, em área governamental, estamos falando em empresas, em indústria, em comércio, em indústria, em serviço, em agricultura, e estamos falando naquelas organizações que não são empresas privadas tradicionais, mercantis, e que também não são órgãos de Estado. Assim, quando falamos em primeiro setor, de modo resumido, vamos dizer assim, são todas aquelas estruturas pertencentes ao Estado. Estado nacional, no caso do Brasil, o Estado brasileiro, a União, aos estados, regiões. Se fôssemos falar pela cultura espanhola, falaríamos em províncias, da nação, no caso, Estado, Estados brasileiros, Estado do Rio Grande do Sul, nós estamos aqui, e municípios que também fazem parte do sistema, hoje incorporado como parte da federação. Governo federal, governo estadual, governos municipais. Então, o primeiro setor é tudo aquilo que está ligado ao Estado, desde governo, os três poderes, as estruturas dos três poderes, inclusive as forças armadas, as polícias, as empresas públicas, federais, estaduais ou municipais, independente se fundações, se autarquias, se empresas de economia mista ou outra natureza, incluindo aí, por exemplo, as universidades. O segundo setor, podemos dizer que é o setor empresarial. E é o setor empresarial, vamos dizer, que busca ter rentabilidade, ter lucro. O que é o lucro? O lucro é aquele ganho que alguém realiza em função de uma produção, de um serviço, de algo que produz ou vende, que presta e que gera um ganho de capital, cujo resultado final é distribuído para quem executa esse trabalho ou quem é o proprietário ou os acionistas daquele negócio. Então, estamos falando em segundo setor como ser as empresas que visam lucro, ganhar dinheiro e distribuir para os seus proprietários, seus donos, seus controladores. E terceiro setor, estamos falando daquela parte da sociedade civil que não é estatal e que não é pertencente a esse grupo de empresas com finalidade mercantil lucrativa. Estamos falando daquelas organizações que estão no chamado campo do domínio público, mas que não são organizações públicas, nem são essas organizações mercantis, mas que são organizações privadas. Vamos dar o exemplo de algumas dessas organizações? É fácil. Nós temos por aí muitas organizações do terceiro setor, fundações privadas, nós temos institutos, associações, clubes, os clubes inclusive de serviços como Rotary, Lions. Nós poderíamos falar aqui das APAES,
e tantas outras organizações, da ZONG, enfim, de uma variedade muito grande de organizações. Depois do intervalo, nós voltamos a falar e eu vou aprofundar um pouco esse tema do terceiro setor.